Estão me perguntando aqui, Albeni Martins, Duque, quando a empresa é de família, né? Existe sempre esse relato. E quando a empresa é familiar, o que eu devo fazer? Eu não sei, Albeni, aqui na tua questão, qual é o tamanho da tua empresa, se existem só funcionários familiares, né? Ou se existe um núcleo familiar, mas existem profissionais. É o seguinte, tem um certo momento em que a empresa familiar ela vai sobrevivendo, ela vai entendendo ali quais são as demandas e vai fazendo suas vendas e vai criando uma estrutura, tá? Ele vai criando ali uma estrutura de empresa. Só que chega um estágio onde, principalmente, o dono ele tem que mudar esse cenário. Ele tem que entender que a empresa é uma empresa. E aí, se existe empresa, deve existir o quê? Missão, visão, valores. Tá? Pronto, ela está respondendo aqui. São só funcionários familiares. Albeni, primeiro exercício, tá? Primeiro exercício que você deve adotar nesse núcleo familiar. Qual é a missão da empresa? Qual é a missão? É o sentido mais abrangente da existência dela. Inclusive, qual é o meu foco com os funcionários e com os colaboradores dessa empresa. Tá? A missão é aquele propósito da existência. Por que ela nasceu? Por que ela nasceu e como é que ela deve atender as expectativas daquele núcleo familiar, no caso. Tá bom? Então, qual é a missão da empresa? Esse é o primeiro ponto que você tem que trazer, tá? Segundo ponto, visão. Visão, sabe, não sei se vocês estão naquela época que tinha o olho de Tandera, que tinha os Thundercats, né? Eles diziam assim, você tem que ter uma visão além do alcance. Olha só que louco isso. Ter uma visão além do alcance, ou seja, até onde a sua visão alcança, mas ela vai além. Então, a visão é quando você constrói onde é que sua empresa vai chegar. Por exemplo, é uma empresa familiar? Dentro de 5 anos, essa empresa vai ter mais funcionários, né? Vão existir aí mais funcionários e que o cliente mais satisfeito. Pesquisa na internet, missão, visão e valores. Vão aparecer alguns exemplos. Tente trazer para a realidade de vocês, tá? Não faz copia e cola, porque missão, visão e valores somente escrito não funciona. Tem que fazer parte do cerne de quem realmente vocês são enquanto empresa. Então, você parte aí da necessidade de criar essa visão. Um exemplo. Dentro de 3 anos, Eduardo Duque vai se transformar no principal nome de palestras e treinamentos do Nordeste do Brasil. Essa é uma missão. Ou seja, eu dei um prazo e eu coloquei especificamente qual era a minha referência futura. Então, eu dou prazo e eu sei exatamente onde eu quero chegar. Essa é a visão. E aí, por último, você tem os valores. Quais são os valores? Valores são princípios. Quais são os seus princípios? Quais são os princípios dessa organização? Por exemplo, responsabilidade social é algo que realmente a tua empresa valoriza? Atendimento ao cliente ou experiência do cliente, a aprendizagem e crescimento dos colaboradores. Isso são princípios. E aí é onde eu quero chegar aqui com você, tá? Quando você definir bem quais são esses princípios, começa a se tornar ali os primeiros indicadores da sua jornada empresarial. Então, se você é uma empresa familiar e se você começa a falar que você valoriza os seus colaboradores, você tem que começar a distinguir aí quem é pai, quem é mãe, quem é filho, e aí você começa a valorizar funcionários, para justamente começar a separar essa visão de que é família e de que é empresa. Então, tudo bem, eu valorizo o funcionário, mas o que eu valorizo no funcionário? Que ele tem o quê? Atitude, proatividade, entrega, bom atendimento. Você começa a criar critérios. Percebe? Então, você começando a criar esses critérios, você começa a avaliar. E aí você começa a separar o que é família e o que é empresa, que é fundamental para a sobrevivência de ambas. Quando as duas interferem muito, ou a família não funciona muito bem, ou a empresa também não vai muito bem.
E aí eu quero que você comece a criar uma ideia de sustentabilidade do negócio. A empresa tem que viver por si só, entende? Separar, inclusive, os ganhos da empresa e os ganhos da família. Assim você começa a criar ali uma mentalidade melhor de como é que funciona de fato a empresa.